É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E eu, quando canto esse cântico, eu lembro um pouco da minha história, daquilo que Jesus fez na minha vida e tem feito todos os dias. O que esse sangue é capaz de produzir em nós, essa mudança e essa transformação. Eu queria que você cantasse, louvasse ao Senhor, trazendo à sua memória aquele dia que você disse sim para o Senhor, que Jesus te encontrou, que o sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo pecado, amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez isso na minha vida. E hoje eu posso estar aqui, ó Deus, pela Tua graça. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça, de Tua justiça, oh Deus, meu Deus, pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Obrigado, Deus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Onde eu posso me achegar, posso me achegar, oh, somente pelo sangue. Pelo sangue. Aleluia, Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, diga isso. todas as alturas, Hoje ouço a Tua voz, ouço a Tua oh voz. Deus, fala de Tua De justiça, Tua justiça, aleluia. pela minha Oh vida. Jesus, este é o Teu Jesus, sangue, este é o Teu sangue. sangue justo, oh sangue que nos transforma. Tua cruz mostra a Tua graça, Fala do do amor do Pai, que prepara para nós aleluia, caminho para Ele. oh Deus, Onde eu posso me achegar, somente pelo somente sangue, pelo sangue. aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, Nada além do sangue, nada além do sangue nada de além do Jesus. sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia, você é livre, irmão. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia.
sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Oh Deus, é isso que o teu sangue fez em nós. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Aleluia, Deus. Alvo mais que a neve. Foi neste sangue que eu fui lavada. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. É no sangue de Jesus que fomos lavados. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Eu vou falar mais com vocês domingo que vem sobre o desafio de nós crescermos como igreja na fidelidade. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu já queria esquentar os motores aqui com vocês sobre esse assunto. A igreja, essa igreja, bem como toda a igreja de Cristo, cresce na medida em que nós somos fiéis. O que o pastor está querendo dizer com isso? Sermos fiéis. Então, eu quero trazer para vocês, no domingo que vem, alguns desafios nessa área, mas, sobretudo, eu queria que você orasse e pensasse no desafio de você se envolver no trabalho dessa igreja também com os seus dízimos e ofertas. E eu quero adiantar para você uma coisa, porque todas as vezes que a gente fala nesse assunto, ou pelo menos algumas vezes, talvez não todas as vezes, né, corrigindo, mas muitas vezes, a ideia de que quando o pastor fala em dízimos e ofertas, fala em colaboração e cooperação, é de que a igreja precisa de dinheiro. Ou de que a igreja, quem sabe, está passando alguma dificuldade financeira, ou aconteceu alguma coisa. Não é nada disso. Graças a Deus, as finanças estão indo muito bem. Vocês sabem, nós fixamos lá no fundo, no mural, o movimento financeiro da igreja. Não é segredo para ninguém, os valores arrecadados. E, às vezes, nós até nos preocupamos um pouco com a segurança. Tá? Esse tem sido um debate do nosso conselho, a segurança em manusear esses valores e informar esses valores. Mas é importante que você saiba, como membro da igreja, que você pode ter essas informações a hora que você quiser. Nem sempre todas estarão expostas, por questão de segurança, mas elas estarão à sua disposição, você precisa saber disso. Esse é um valor que a igreja preza, que é o valor da transparência. Quando se fala em dinheiro, muitas vezes a gente fica assim, preocupado, né? A gente ouve notícias de tantos escândalos nessa área, que a gente já fica assim com os dois pés atrás. Então, em primeiro lugar, a igreja não está passando problema financeiro, e esses valores você tem acesso a hora que você quiser. Que talvez eu falando sobre isso, assim, você pensa assim, pastor, mas quais são os valores que a igreja arrecada? Quais são as despesas que a igreja tem? Está lá fixado, é só você gastar um tempinho e tomar conhecimento. Se você tiver outra informação que não está ali, você pode procurar a liderança da igreja e você terá essa informação. Isso é algo que nós fazemos questão de preservar. Então, dito isto, que o problema não tem problema financeiro e que as informações estão disponíveis, eu quero colocar para você que o nosso objetivo é que nós precisamos, o nosso desafio é que nós precisamos crescer em fidelidade a Deus. Amém? Nós não podemos nos acomodar. Deus não se agrada disso.
Deus quer que a sua igreja cresça. E Deus prometeu que a palavra dele não volta vazia. E nós cremos nisso. E nós temos projetos, temos sonhos de crescer na obra de evangelização. Mas isso vai acontecer na medida em que crescemos na fidelidade. Eu não estou falando com você de novo, para que não haja nenhuma dúvida, em crescer só em valores financeiros. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em crescer em fidelidade. É uma coisa muito mais ampla e mais profunda. É algo espiritual. É bênção de Deus para a sua vida. Você experimentar o crescimento na fidelidade. E crescimento na fidelidade não tem a ver apenas com você colocar o seu envelope de dízimos aqui. Não é só isso. E eu quero explicar para você outras coisas acerca da fidelidade, para que a bênção na sua vida seja completa. Amém? Quando a gente fala em dinheiro na igreja, vem tanta coisa na cabeça da gente, e alguns, eu sei disso por experiência, como pastor já há algum tempo, que às vezes esse assunto não agrada muito a gente, não. Ah, pastor, a gente vive a semana inteira preocupado com dinheiro, aí chega na igreja, falar de dinheiro de novo. Mas acontece, querido, que se o dinheiro é tão importante para nós, se a vida material é algo da qual nós precisamos tê-la equilibrada, e nós todos almejamos aqui ser bem-sucedidos nela. Tem alguém aqui que quer, pastor, não faço nenhuma questão de ser bem-sucedido na área material? Tem alguém aqui que pode dizer isso? Não estou nem aí com isso, pastor. Todos nós queremos, não é? Estou falando alguma coisa errada? Amém? Todos nós queremos, e não adianta a gente ser romântico, não. Mas isso não acontece quando você não entende ou não entendeu ainda a fidelidade. A bênção material será completa quando você entender fidelidade. Então, a gente quer, durante algum tempo, trabalhar isso com vocês de uma forma que a gente perceba, de fato, a direção de Deus na nossa vida. Amém? Hoje vocês estão economizando muito amém, gente. O que está acontecendo? Amém. Aí fica mais forte, mais bonito. Por último, eu só queria pedir a você que continuasse orando pelos nossos irmãos enfermos. E não se esqueça disso. Na quarta-feira nós temos o nosso encontro de estudo bíblico. E estamos aqui animadíssimos com a exposição do livro de Gênesis. Então, você não pode perder isso. Você que ainda não sabe a dinâmica da igreja, você está convidado a vir na quarta-feira também para estudar a Bíblia com a gente. Agora, por favor, abra sua Bíblia para a nossa reflexão em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21. Lucas 12, 16 a 21. Nós queremos louvar a Deus também. São tantos os avisos, né, e os destaques. A gente fica preocupado em aproveitar o tempo. A nossa juventude também teve um trabalho muito bacana ontem, projeto Jambo, e eu já tive notícia que foi muito bem sucedido. Sexta-feira, né? E foi muito bem sucedido. Que Deus continue a abençoar essa turma aí nesse projeto aí, projeto Jambo. Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Antes de você ler esse texto, eu queria fazer uma rápida introdução para que a gente já pudesse, em seguida, entrar aí numa reflexão, no estudo acerca desse texto que nós vamos ler. Eu estou cada vez mais convencido de que a maior necessidade nossa é de sabedoria.
Quando eu penso em todos os aspectos da nossa vida, da minha vida, da vida de modo geral, quando eu penso nas tantas e tantas demandas que nós temos, você poderia pensar comigo, por exemplo, você aí que já se casou, você tem uma demanda como pai de família, você se preocupa diariamente com isso, na gestão da vida familiar. Você que já entendeu, homem casado, sobre a responsabilidade que Deus coloca você como liderança na sua casa, você dorme e você acorda com essa preocupação, a gestão da vida familiar. No final de semana a gente conversa bastante sobre isso e ouve os casais, conversou bastante sobre isso, e ouvi os casais dizendo da alegria de ter os filhos criados, já encaminhados, já levando a sua vida, como também daqueles que estão no começo, com os filhos ainda de colo, da preocupação. Você tem a demanda como marido, uma demanda como esposo. Você se preocupa também diariamente com isso, em ser um bom esposo. Aí nós já estamos falando do relacionamento do casal. E você sabe muito bem quantos desafios envolve ser um marido segundo a vontade de Deus. Não é verdade? Mas você tem a demanda também como pai. Você tem a demanda como pai. Na sua educação, na sua responsabilidade, na formação e na educação dos filhos. Se você for parar para pensar, só esses aspectos aí já é algo gigantesco para a gente. Gerir, administrar e fazer funcionar bem. Mas ainda, você tem a sua responsabilidade como um trabalhador, como um empregado, como um funcionário de uma empresa. Lá também você tem as suas demandas, sua vida profissional. E vamos imaginar que você esteja envolvido na sua igreja, nessa igreja, tem um ministério. Citei hoje o Luiz Gustavo, a Ângela, o Cleusmar e a Amélia, que organizaram o final de semana. No próximo final de semana, outra liderança envolvida e assim por diante. Amanhã nós temos reunião do conselho e a liderança está aqui, agarrada, trabalhando. São muitas demandas. Você tem aqui também, sua vida espiritual. Aí você pode parar para pensar, pastor, chega já estou cansado. Mas aí você pensa na gestão da sua vida emocional. Você pensa na gestão da sua vida espiritual, da sua vida material. E assim você vai pensando na sua vida de modo geral. E eu não me admiro nem um pouco se a grande preocupação sua agora é essa. Está dentro de alguma dessas áreas. Se eu perguntasse você qual é o seu maior problema, qual é o seu maior desafio, a sua maior angústia, eu tenho certeza que você localizaria esse desafio dentro dessas áreas que eu disse aqui. Talvez você já tenha orado acerca disso. Deus me ajuda a administrar as coisas lá em casa, porque o negócio está indo bem. Não, o negócio está complicado. Talvez você tenha trazido aqui esta noite essa questão. E talvez todas elas não estejam funcionando bem. E você está passando um momento assim de desajuste geral. Pane geral. Meu Deus, me acorde. A coisa em casa não está bem, com os meninos não está bem, e no trabalho não está bem, e eu estou complicado. Já chegou um momento na sua vida assim que você está com tudo está dando errado? E alguns me falam assim, pastor, eu tenho orado muito,
Mas parece que eu oro, o negócio está piorando cada vez mais. E eu tenho dito para o pessoal, às vezes Deus permite que as coisas piorem mesmo, para depois melhorarem. Mas Ele sabe até onde leva as coisas. Todas essas questões colocadas aqui, a gestão disso. Ou para uma boa gestão e para você experimentar de fato essa harmonia que a gente tanto alcança, tem a ver com sabedoria. Você, pastor, para tudo isso que o senhor falou, o que de fato eu preciso? Por onde eu devo começar? E você conhece muito bem um episódio bíblico dos quais eu, desde a minha infância, que eu ouço histórias da Bíblia, é o que mais me encanta. Quando Deus chegou para o rei Salomão e disse assim, meu filho, pede o que você quer. O que você quer? Pede que eu vou te dar. Salomão, ainda jovem, assumindo o lugar de seu pai. E imagina, nós estamos falando de assumir o lugar do rei Davi. E Salomão tremendo as pernas, com muitas e muitas demandas, os olhares sobre ele de uma nação inteira. O que vai dar esse menino no lugar de Davi? Então Deus se aproxima e diz, pede o que você quer. E esse homem, hoje, nós consideramos, biblicamente, como o homem mais sábio que já pisou essa terra, depois de Jesus. Esse homem pede, Deus, dá-me sabedoria. Ele podia pedir tanta coisa. E Deus daria. Ele podia pedir, Senhor, eu quero recursos financeiros em abundância. E eu quero, porque com recurso financeiro eu resolvo todos os problemas da nação. Nunca falte recurso financeiro. Deus lhe daria. E talvez hoje à noite você esteja pensando exatamente nisso. Pastor, a situação não está em harmonia, porque o que está pegando é dinheiro. Se Deus me abençoasse com algo assim extra, se Deus tocasse o coração daquele infeliz do meu patrão, e ele deixasse de ser mão de vaca e me fizesse um aumento salarial e reconhecesse, pastor, eu não quero nada demais não, eu só quero que ele reconheça o meu valor. As coisas iam mudar. Você está enganado. Talvez você pudesse pensar, olha, a maior necessidade que eu tenho, pastor, é de saúde. Tem uns assim, bem realistas, e até espirituais, falam assim, não, eu não quero dinheiro, não, eu quero ter saúde, que eu tenho saúde, o resto eu corro atrás. Já viram? Muita gente fala isso. E saúde não é importante? Claro que é. Mas engano seu, quando você acha que saúde só resolverá o seu problema. E foi isso que moveu o coração de Salomão a fazer a melhor oração. Deus, dá-me sabedoria. Em outras versões diz discernimento. Algumas versões chegam a dizer bom senso. Mas a melhor de todas é, sem dúvida nenhuma, a versão que diz sabedoria e que diz discernimento. E a Bíblia diz que Deus respondeu dando a ele um coração sábio. E junto com a sabedoria veio a riqueza, veio a saúde, veio o prestígio e veio todas as outras coisas. Vieram todas as outras coisas. Esse é um assunto por demais longo, para a gente tratar num culto apenas em alguns minutos. Mas eu escolhi esse texto para a gente começar a falar sobre esse assunto. E nós vamos falar desse assunto outras vezes,
E eu queria que agora você olhasse para esse texto nessa perspectiva. O texto diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, eu estou no capítulo 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco! E aqui eu gosto de, na leitura, dar essa entonação, porque eu acho que foi assim que Jesus disse, louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Deus abençoe essa palavra, amém? Se por um lado você tem um exemplo extraordinário de Salomão, tendo a aprovação de Deus no seu pedido, tendo a resposta da sua oração e recebendo de Deus sabedoria, por outro lado você tem agora Deus dizendo para outro homem, que o texto não diz nem o nome, é uma parábola, louco, insensato, imprudente. Se por um lado você tem alguém na Bíblia relatado que mereceu o elogio, você tem alguém que recebeu aqui uma severa censura, porque não foi sábio. Aos olhos de Deus ele foi louco, ele foi nécio, ele foi insensato. Ele não teve bom senso. O que faltou para esse homem? Quais os elementos que faltaram? Aonde ele errou? Qual é a lição dessa parábola? Pastor, o que é que eu preciso observar para que eu não mereça essa censura de Deus? Pelo contrário, eu me porte com sabedoria e tenha êxito na minha vida. Em primeiro lugar, quero destacar para você que o texto diz que esse homem tinha um campo. Todos nós temos um campo. Esse homem tinha um campo onde ele semeava diariamente. Assim também eu e você temos um campo onde diariamente nós semeamos. Talvez o contexto aqui levasse as pessoas a refletir sobre campo no sentido de uma área onde pudesse jogar uma semente e daqui a um tempo colher um fruto. Mas o sentido que a parábola quer trazer para nós é muito maior do que um pedaço de terra, um espaço geográfico. Está falando da vida que eu e você recebemos de Deus. Está falando das oportunidades que ao longo da vida eu e você recebemos de Deus. E eu quero citar algumas aqui, até repetindo. Por exemplo, você recebeu de Deus a oportunidade de ser pai. Você recebeu de Deus a oportunidade de ser esposo, de constituir uma família. Você recebeu de Deus a oportunidade de ter um trabalho, uma profissão, uma faculdade. Você recebeu de Deus o privilégio de estar dentro de uma igreja e receber um ministério. Enfim, toda a sua vida e todas as oportunidades é campo de Deus para você. O que significa isso?
campo significa que essa é a oportunidade de Deus, é o lugar, são as situações onde você vai estar semeando. Se há uma lei na palavra de Deus que eu e você precisamos observar diariamente, uma lei na qual a desobediência dela traz consequências imediatas para nós, é aquela que diz assim: tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E isto também afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O texto diz aqui que nós, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, desde os gestos mais simples até os mais elaborados, nós estamos semeando no campo que Deus nos deu. Você estar aqui hoje à noite é semeadura. É um gesto, é uma atitude pensada, refletida e que vai trazer consequências. Consiste em sabedoria. Quando você entende que todos os seus gestos, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos fazem parte ou estão dentro desse contexto de semeadura e colheita. A Bíblia diz lá em Efésios que o filho honra ou deve honrar seu pai e... Quantos filhos nós temos aqui? Levanta a mão, filho. Assim, solteiro. Refazendo a pergunta. Solteiros, quantos filhos? Vocês estão com preguiça hoje de falar amém, de levantar o braço? Joia. Qual que é a lei? Qual que é a lei de Deus para você nessa área? Filho, honra seu pai e sua mãe. Essa é a lei. Qual que é a recompensa? A promessa. Para que se prolonguem os seus dias. Então, os seus gestos de obediência vão redundar a médio, longo prazo, talvez até de imediato, em bênçãos para a sua vida. Porque você entendeu que a sua obediência é semeadura. E assim você pode pensar em todas as outras áreas da sua vida. Tudo está dentro dessa lei. Não vou pedir aqui, mas eu sei que nós temos muitos pais. Fala para mim uma lei de semeadura e colheita para você, pai. Uma lei. Logo em seguida tem: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí chega a velhice, você provocou a ira dos seus filhos a vida inteira, e chega na velhice, muitos deles vão te deixar sozinho. A maioria deles vão te abandonar, que ninguém vai querer ficar perto de você. Porque você não colheu, você não plantou, e pior de tudo, muito provavelmente você vai ser um velho chato e ranzinza que ninguém vai gostar de ficar perto de você. Eu não estou dizendo que alguma coisa justifique um filho de abandonar o pai, de jeito nenhum. Mas, meu irmão, se você não entendeu que ser
pai é uma semeadura e que o seu filho, a sua vida familiar é lugar de você semear e que isso trará resultados negativos ou positivos, você não está agindo com sabedoria. No que consiste a sabedoria? Não é em conhecimento, meu irmão. O problema nosso, muitas vezes, é que nós achamos que sabedoria é conhecimento. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, um filho que obedece ao seu pai, porque está prescrito na palavra, um pai que ama seu filho, que procura ser zeloso e cuidadoso nos seus deveres como pai, ele é um pai que teme a Deus. E vice-versa. Você vai pensar em todas as áreas da sua vida. Eu estava ouvindo o testemunho bonito de um executivo de uma empresa que durante toda a sua carreira semeou honestidade. Ainda que lhe custasse a incompreensão, lhe custasse, às vezes, os colegas tratarem de modo diferente, ainda que se lhe custasse não crescer tão rápido quanto os seus cresceram, ele permaneceu honesto. Até que um dia alguém do seu relacionamento, reconhecendo a sua honestidade, fez-lhe uma proposta maravilhosa de trabalho. Por causa da honestidade. O que é isso? Você plantou durante toda a sua vida honestidade, e a Bíblia diz que isso vai ter retorno. Você plantou fidelidade, e isso terá retorno. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o texto está querendo dizer aqui, esse homem recebeu de Deus um campo, recebeu uma bendita oportunidade, assim como eu e você recebemos. Em segundo lugar, esse texto aí, em toda a sua descrição aqui, ele mostra que esse homem focou a sua vida nas coisas materiais e negligenciou a sua vida espiritual. A segunda grande lição desse texto: primeiro, nós todos temos um campo. Segundo, nós temos uma vida espiritual. O texto aponta para um dia em que Deus vem ao encontro daquele homem e diz assim: esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma, não pedirão os seus bens, não pedirão os seus haveres, não pedirão aquilo que você conquistou com o seu esforço. Não, pedirão a tua alma. Isto significa que Deus deu a mim e a você vida espiritual. A maior parte das pessoas, e muitas delas que cercam a nossa vida diariamente, não tem ainda esse entendimento de que eles são espirituais, seres espirituais. E aí você tem aí um foco exagerado nas coisas materiais. A pessoa sacrifica e faz tudo. Como o cara da parábola aqui, o homem da parábola aqui, ele plantou, ele trabalhou duro. E chegou um momento que ele diz assim: o que eu vou fazer agora com tanta coisa que eu conquistei? Eu vou construir celeiros e vou juntar mais. Vou destruir o que eu construí e vou reconstruí-los maiores ainda, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que, ao se preocupar em demasia com a vida material, você está fazendo um péssimo investimento.
Ao se preocupar em demasia com a vida material, você está fazendo um péssimo investimento. A vida de um homem de Jesus não se consiste na abundância dos bens que ele possui. O versículo 15 do capítulo que lemos. Então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente fala muito pouco sobre esse assunto, considerando a sua importância. Avareza. Isso é um mal terrível, é um problema seríssimo. A avareza. E Jesus, muitas vezes, trabalha esse assunto com os seus discípulos. Cuidado com a avareza, cuidado com o fermento dos fariseus. Há duas coisas que se revelavam muito claro na vida daqueles homens fariseus. Uma era a hipocrisia, a outra é a avareza. E Jesus diz: cuidado com a avareza, porque a sua vida não consiste nos bens materiais. E eu vou falar uma coisa muito séria para você. Hoje, quando eu falei em dízimo e oferta, um pouco mais longo, ou talvez aos domingos, quando a gente recolhe dízimo e oferta, e a gente lê esse texto, esse e outros textos bíblicos sobre dízimo e oferta, como que seu coração reage? Você é o tipo daquela pessoa que diz assim: olha, fala comigo o que você quiser, faça o que você quiser, mas não põe a mão no meu bolso, não. Você é do tipo daquele que tem um escorpião no bolso? Pastor, estava indo tudo bem no culto, que só tocou em dinheiro. Tem gente que é assim. Quantas vezes eu ouvi isso nos corredores de igreja? Pastor, eu sou crente aqui há muitos anos, viu? Pode contar comigo qualquer coisa que o senhor quiser. Já fiz isso e aquilo, faço aquilo outro. E pá, mas esse negócio de dízimo aí não me desce ainda. Irmãos, Deus instituiu o dízimo e as ofertas somente para nos ensinar a temer, a confiar nele e como antídoto à avareza. E ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Quando o pastor fala em dinheiro, ou alguém fala em dinheiro aqui, como é que você se sente? Que bênção! Eu vou mais fundo com você. Na hora de separar os seus dízimos e ofertas, você enfia a mão do lado que você sabe que está as notas de 1, as de 2, as moedas de 1 e as notas de 2, as velhinhas. Como é que é a visão que você tem de investir as coisas materiais no reino de Deus? Qual a visão que você tem? Qual a visão que você tem? Eu tinha um presbítero muito amigo que dizia assim: pastor, eu oro demais, direto, para que Deus me dê condição de ganhar mais possível. Porque quanto mais eu ganho, mais eu contribuo com a igreja. A alegria que eu tenho de contribuir com a igreja, o senhor não sabe tanto. E quanto Deus mais me der, eu quero contribuir. E eu disse para ele: é por isso que Deus te dá muito. Porque o dia que você se tornar um avarento, nem para você terá. E o diabo é tão astuto, gente, que é nessa área que ele pega a gente. Por isso que vocês estão vendo se multiplicar na televisão escândalos na área de dinheiro, envolvendo religiosos, envolvendo políticos e tudo mais. E aí você fica com os dois pés atrás, com os dois pés atrás, com as duas mãos, com a cabeça e com o bolso atrás. E tem gente que acha que esse assunto não era para falar na igreja, de dinheiro. Olha o que Jesus está falando aqui, se não é outra coisa a não ser isso. Dinheiro. Ele está dizendo: tome cuidado. Tome cuidado. Dinheiro, recurso material,
é servo e não senhor da nossa vida. É servo. Aquele homem considerou valores materiais como principal investimento. Então, ele gastou todos os seus recursos, todas as suas forças em construir, em acumular bens materiais. Ele tinha muito, porque ele trabalhou muito. Com certeza, ele acordava muito cedo, dormia muito tarde. Com certeza, embora o texto não diga de modo claro, ele sacrificou a sua vida familiar porque ele arrazoava consigo mesmo. O verso 17 diz que ele conversava com ele mesmo. Provavelmente a mulher não aguentava com ele mais, havia deixado ele. Filho, ninguém aguentava ele mais, que ele não tinha tido tempo para cultivar relacionamentos. Ele só trabalhava. Então ele arrazoava consigo mesmo. Ele sentou na sacada da sua casa, deitou na rede e ficou conversando com ele mesmo. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Ao se preocupar em demasia com a sua vida espiritual, você está fazendo um péssimo investimento. Tens em depósito muitos bens. Você trabalhou duro e você ganhou muito, você tem muita coisa. Mas Deus olhou para ele e falou assim: você é louco. Faltou sabedoria para você. Você é louco. Em quarto lugar, o texto diz que um dia haverá um acerto de contas. Mas Deus lhe disse: vamos agora acertar as contas. O que você fez com o campo que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que você fez em todas as áreas e nas possibilidades que eu coloquei diante de você? O que você fez com isso? Provavelmente aquele homem respondeu: vem cá, Senhor, que eu vou mostrar os meus celeiros cheios, olha lá, tudo cheio. Isso foi o que eu fiz. E aí Deus falou para ele: você ficou louco. Você é louco. Você a vida inteira agiu como louco, porque você investiu errado. Você usou mal as oportunidades que eu te dei. Essa noite eu vou vir para o acerto de contas e nada disso que você fez tem sentido para mim, porque eu quero saber da sua alma, da sua vida espiritual. Nada disso você vai levar para o céu. Nada disso ponta a seu favor. Essa noite vão pedir conta da sua vida espiritual. E o que você fez? Essa noite pedirão é a tua alma, não é o teu bolso. Você percebe, meu irmão querido, que a grande sacada do diabo já há muitos e muitos anos, ele sopra o vento do materialismo sobre a nossa vida. E nós temos uma sociedade hoje muito voltada, completamente voltada para as coisas materiais, e a gente está no meio disso. A gente vai levando. Antes você trabalhava 8 horas, agora você trabalha 10, você está pensando em 11, 12. E por quê, hein? O tempo que você sacrificou da família, o tempo que você sacrificou da vida espiritual, é terrível quando eu ouço como pastor, um crente falando para mim: pastor, não tem tempo de ir à igreja. Eu falei: então eu não estou entendendo mais nada. Eu não tenho tempo das coisas de Deus, não tenho tempo de ir à igreja. Cuidado, você está fazendo um péssimo investimento. Consiste em sabedoria quando você faz uma gestão equilibrada da sua vida. Nós não podemos ser românticos e dizer assim: não precisa se preocupar com coisa material, não. Isso aí é irresponsabilidade, não estou defendendo isso. Mas eu estou defendendo que você e eu precisamos pedir a Deus: Deus, dá-me sabedoria, para que eu não seja levado por esse vento de materialismo e sacrifique as coisas mais importantes da minha vida. Interessante que muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram essa sabedoria, acabam tendo que gastar tudo que ganharam nos consultórios aí,
de psicologia, de psiquiatria e remédios, para trazer algum ajuste para a família, para os filhos, para a esposa, para si mesmo. Um cara trabalhou tanto, deu tanto duro na vida, que ele não teve tempo para cuidar dele, para cultivar relacionamentos. Então, tem um filho revoltado, tem uma mulher infeliz, ou tem um marido infeliz, ele próprio é infeliz. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho dinheiro para pagar psicólogo. E eu conheço muita gente boa que está investindo boa parte do seu recurso nisso. Então, querido, consiste em sabedoria. Se quer pastor, eu preciso de sabedoria. Então, está aqui um elemento de sabedoria claro na palavra. Se você não quer a censura de Deus dizendo você foi insensato durante a sua vida, invista mais na sua vida espiritual. Eu vou fazer uma pergunta para você que a gente tem feito algumas vezes aqui, mas eu não quero que você saia daqui culpado com isso. Eu quero apenas encorajar você a pensar sobre isso. Quanto tempo, quanto investimento você tem feito para levar pessoas a Cristo? Quanto investimento você tem feito para levar pessoas a Cristo? Você fala, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo. Se você está investindo na sua alma, você é alguém que gosta de ganhar vidas para Cristo, porque a Bíblia diz que o que ganha almas para Cristo é sábio. E aí, irmãos, de novo, não quero que você saia daqui culpado, mas preste bem atenção. Muitas vezes a gente diz assim, eu não sei fazer. Mas você não sabe porque você não investiu nisso. Será que Deus errou? Será que Jesus errou quando Ele olhou para toda a humanidade e diz assim para eles, ide por todo mundo e pregai o Evangelho? Em resumo, será que Jesus errou quando Ele diz assim, olha, vocês têm uma missão nesse mundo, fazer discípulos em meu nome, essa é a missão que eu dou a vocês. Fiquem aqui na terra para isso. Será que Jesus errou, confiando a nós essa missão? Será que isso não era para nós? Será que isso é muito grande? E então não justifica, meu irmão, eu dizer a você e você dizer para mim, eu não sei fazer. Deus não pediria de mim, de você, algo que nós não fôssemos capazes de fazer. Não pediria. Então, quando eu falo em investir na alma, isso aqui está envolvendo os seus sonhos para o reino de Deus. Quais os seus sonhos para o reino de Deus? Ou será que as suas orações se resumem em apenas Deus, me abençoa com mais semente, porque eu quero aumentar os meus celeiros? Será que não está na hora de mudar o conteúdo da sua oração? Deus, me abençoa com um coração mais fiel. Senhor, me abençoa com mais amor. Eu preciso amar mais a minha família. Eu preciso amar mais meus irmãos. Me abençoa, Senhor, com a vida mais santa, com um propósito no meu coração de ser um cara mais sério com as coisas de Deus, de honrar os compromissos com Deus. Senhor, me abençoa com essa fidelidade. Senhor, me abençoa com o crescimento do meu interior. Porque se o seu interior, meu irmão, não estiver bem, nada no seu interior vai ter sentido para você. A empresa indo de vento em popa, as coisas indo dando bem na sua vida material, se o seu coração não for maior do que isso, se a sua alma não for maior do que isso vai virar uma maldição na sua vida. Então, consiste em sabedoria. Quando você reserva boa parte dos seus investimentos para o reino de Deus. Quarto e último lugar, os versos 22 em diante, Jesus trabalha na mesma direção, no mesmo assunto. Ele diz assim que, por isso eu vos advirto, por isso eu previno vocês, por isso eu exorto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir.
Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não dispensam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida? E Jesus, então, está perguntando aqui em outras palavras, do que adiantou a sua preocupação? Você conseguiu alguma coisa com isso? Pelo menos você conseguiu acrescentar um côvado sequer à sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observe os lírios. Eles não fiam, não tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, meu irmão, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O homem de pequena fé é o que anda ansioso. Então, o verso 29, Jesus diz para ele, não ande assim. O que eu tenho para comer amanhã? O que eu tenho para beber? Não se entregue à inquietação. Os gentios, ou aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai Celeste sabe que você precisa de todas elas. Antes de tudo, antes de você deixar o seu coração se tomar por essa inquietação, por essa busca frenética pelas coisas materiais, busque o reino de Deus, invista na sua alma, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdadeira fé, ela se revela quando você, através de atos concretos, mostra confiança de que Deus proverá. Eu quero repetir isso para a gente encerrar. Consiste em sabedoria. Quando você, de forma concreta, através do seu gesto, das suas atitudes, mostra, Deus proverá. Deus é quem cuida de mim. Porque às vezes a nossa fé é teórica, né? A gente precisa confiar em Deus, mas na hora H, a gente vacila. E Deus fala assim, não seja um homem de tão pequena fé, confie mesmo, confie de verdade. Deixa a sua inquietação e ansiedade nas minhas mãos, no meu trono, porque eu cuido de você. Você é meu filho amado, eu cuido das plantas, eu cuido dos lírios. Eles se vestem tão bem, não falta nada para eles. Olha os pássaros, como eu cuido deles. Quanto mais de você, filho querido, eu cuido de você. Não fique tão inquieto, perturbado, amargurado com essas coisas. Confie de fato na minha vida. Confie de fato em mim. Eu vou prover as suas necessidades. Eu vou cuidar de você. Quando a nossa fé se revela através de atos concretos de confiança em Deus, nós mostramos sabedoria. Muitos de nós não sabemos como vai ser essa semana. Pastor, não sei como vai ser. Nem eu. E você acha que se você tivesse uma conta agora robusta lá no banco, você tem controle sobre os próximos dias, semanas e meses? Você acha que você tem? Tem nada. Então, o que adianta você ter celeiro cheio? Eu e você não temos controle do dia de amanhã. Então, consiste em sabedoria. Quando em toda e qualquer situação, quando você tem muito e quando você tem pouco,
você confie em Deus. Não importa as circunstâncias. Você tem muito, graças a Deus, pastor. As coisas financeiras estão equilibradas. Então, confie em Deus. Porque de uma hora para outra isso pode sair do seu controle. Ah, pastor, está faltando. Está difícil fechar. Confie em Deus. Ele cuida de você. Grande investimento é na alma. Porque o texto diz aqui que ali o ladrão não chega. A traça não consome. Alguém estava dizendo esses dias, olha, a gente não vai ser lembrado pelas coisas que a gente fez, não. Você não vai ser lembrado pelas coisas grandiosas que você fez. Seus filhos não vão lembrar de você, os netos e os bisnetos, por causa do prédio, da casa, dos carros, da vida boa que você deu, não. Mas eles vão lembrar de você se você tiver uma alma grande. Eles vão lembrar de você, isso você pode ter certeza. As gerações futuras vão ser abençoadas se você investir na sua alma, na construção do reino de Deus. As gerações futuras, a Bíblia diz que serão abençoadas. Então um dia eles vão se reunir e vão falar assim, olha, essa fé que hoje nós vivemos foi graças ao vovô, que há muitos anos atrás trouxe o evangelho para dentro de casa. Quantas histórias eu já vi disso? A fazenda, os bens e tudo mais que o vovô deixou, acabou. Ninguém lembra mais disso. Mas os seus gestos, fruto desse coração trabalhado por Deus, é que vai marcar as vidas. Que bom, né, meu irmão? Os nossos filhos crescendo e olhando para trás e levando com eles essa herança espiritual. O que adianta um filho bem-sucedido, mas uma vida toda complicada, né? E às vezes a gente sonha em construir um império para deixar os filhos bem, mas esquece que a coisa mais preciosa que a gente pode deixar a eles, a marca mais profunda, é a nossa vida espiritual. Isso é que faz as pessoas grandes. Guarda a sabedoria e o bom senso, serão vida para a tua alma. Feliz o homem que acha sabedoria, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Porque a sabedoria é mais preciosa do que pérolas, e tudo que você possa desejar, nada é comparável a ela. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na sua esquerda, riquezas e honra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em primeiro lugar, você recebeu um campo para semear. Em segundo lugar, você tem uma vida espiritual. Terceiro, não se preocupe em demasia com as coisas materiais. O grande investimento é no reino. Quarto, haverá um dia acerto de contas. Eu e você não sabemos quando. Pode ser daqui a 5 minutos, como pode ser daqui a 5 anos ou 10 anos. O louco essa noite te pedirão a sua alma, o tete a tete com Deus vai chegar para todos nós. Em último lugar, a minha fé e a sua fé é evidenciada na confiança de que Deus proverá.